Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa da série sobre os elementos químicos e hoje vamos falar um pouco mais sobre o európio. Este elemento tem símbolo EU e, como sempre, E maiúsculo e U minúsculo e apresenta massa atômica de aproximadamente 152 unidades atômicas e número atômico de 63, portanto 63 prótons e 63 elétrons. O európio é um elemento das terras raras e pertence ao grupo dos lantanídeos. A temperatura ambiente encontra-se no estado sólido e tem aparência prateada, é dúctil e macio. É o mais reativo dos lantanídeos, tendo que ser armazenado sobre um fluido inerte para protegê-lo do oxigênio atmosférico ou da umidade. E quando a oxidação nele presente é removida, um metal branco brilhante é visível. O európio é um dos mais raros elementos dentre os terras raras da Terra e não é encontrado na natureza como um elemento livre. Apesar disso, muitos minerais podem conter európio. Entre suas fontes mais importantes estão a bastenazita, a monazita, a xenotina e a loparita com cério. Também pode ser encontrado nos produtos da fissão nuclear. Comercialmente, o európio é isolado por troca iônica e por extração com solvente, e o metal puro pode ser produzido pela eletrólise de seu cloreto fundido com cloreto de sódio. Em 1890, o químico francês Paul-Émile Bois-Baudran extraiu frações do elemento de concentrados de samário-gadolínio, que apresentavam linhas espectrais que não eram atribuíveis nem ao samário nem ao gadolínio. Apesar disso, geralmente considera-se que a descoberta do európio foi feita pelo químico francês Eugénie Anatole Desmaçais, que suspeitou que amostras do elemento samário, que havia sido descoberto há pouco tempo, estavam contaminadas com um elemento desconhecido, em 1896, e só foi isolado em 1901. Ele então nomeou európio, em homenagem ao continente europeu. O európio não tem papel biológico significativo e é relativamente não tóxico em comparação com outros metais pesados. A maioria das aplicações do európio explora a sua fosforescência e de seus compostos. É usado, por exemplo, em tintas fosforescentes, incluindo algumas variedades modernas que podem permanecer emitindo luz por vários minutos e mais discretamente por várias horas, depois de serem expostas por um curto período de tempo a uma fonte de luz. O európio também é usado como dopante em alguns tipos de vidro, utilizados em lasers e outros dispositivos optoeletrônicos. O óxido de európio era amplamente utilizado como fósforo vermelho em tubos de aparelhos de televisão coloridos, aqueles tubos grandes, hoje próximos de serem apenas uma curiosidade histórica, pois caíram em desuso. Nesses tubos de vácuo gigantes, um feixe de elétrons era acelerado por milhares de volts na direção de pequenos pontos com pigmentos fosforescentes vermelhos, verdes e azuis, que emitiam a cor da luz correspondente, no interior da parede frontal, que fazia a tela da TV. O elemento também era usado em lâmpadas fluorescentes helicoidais. Nelas, o európio é usado na fabricação do vidro fluorescente, aumentando sua eficiência geral e proporcionando um agradável espectro de luz. Um dos fósforos pós-incandescentes persistentes mais comuns é o aluminato de estrôncio, dopado com o európio, usado tão comumente quanto o sulfeto de zinco dopado com cobre. Também é usado em cintiladores para tomografia de raio-x, e como fonte de cor azul nos diodos emissores de luz, os chamados LEDs. Uma aplicação recente do európio é na fabricação de chips de memória quântica, que podem armazenar informações de forma confiável por dias a fio. Isso poderia permitir que dados quânticos sensíveis fossem armazenados em um dispositivo semelhante a um disco rígido e transportados. Uma aplicação já imaginada para o európio e que pode vir a se tornar realidade é o uso para impedir ameaças termonucleares,
devido à sua alta seção de choque, de captura de nêutrons, ou seja, sua alta capacidade de captar nêutrons. Ele é preferido para mísseis antitermonucleares, baseado em absorvedores de nêutrons. Chega ao final mais um programa da série Os Elementos Químicos. Esperamos que vocês tenham se interessado pelo Európio. Até o próximo programa.